Olá, bem-vindos a mais um AGCast, o podcast de empreendedor para empreendedor. Hoje o nosso podcast tem muita informação boa para os empresários, então fica ligado que no final também tem dica, viu? Eu vou pedir para os meus convidados se apresentarem, então primeiro você, Marcelo. Boa noite, pessoal. Sou Marcelo Barbosa, coordenador estadual do Programa Trabalho Jovem. É um programa do governo do estado que incentiva a geração de emprego e renda para jovens entre 17 e 25 anos e também incentiva pequenas, médias e grandes empresas com incentivos à contratação desse jovem, principalmente estagiários, que é o que nós vamos falar hoje. Rodrigo. Bom, gente, é prazer. Eu sou Rodrigo Monteles, sou sócio-diretor da Super Estágios. Somos um agente de integração, né, que cuida exatamente do programa de estágio, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lei de estágio, um pouquinho dos benefícios e vantagens para que o empresário possa contratar o estagiário, né? Como é a nossa atuação, não só junto às empresas, junto ao programa Trabalho Jovem também, né? E poder esclarecer e tirar todas as dúvidas dos nossos associados, né? Eu também sou agiano, né? Então, feliz de estar hoje participando aqui desse momento. Legal, obrigada, gente. Rodrigo, eu queria primeiro entender como que você chegou na Super Estágios, de onde veio essa ideia, o que é a Super Estágios? Legal. Bom, eu sou de uma área de formação totalmente diferente da que eu atuo hoje. Eu sou formado em comunicação. Bem-vindo, né? Também. Então, construí a minha carreira inicialmente no meio empresarial, mas com assessoria de comunicação. Meu último trabalho, onde fiquei quase 8 anos, foi na Vale, né? Então, na equipe de comunicação da mineradora, mas sempre com aquele desejo, aquela vontade de empreender, né? Então, não sabia muito bem. Eu entendia que eu queria empreender, mas não sabia em qual área empreender. E eu sabia que não queria mais que fosse na área de comunicação. Eu queria ter uma mudança, uma mudança, né? E aí, a minha irmã, ela é empreendedora de uma franquia da área da beleza, que é a Embeleze. E me falou, Rodrigo, por que tu não conhece a feira de franquias da ABF lá em São Paulo? Tu pode encontrar outras ideias. E foi assim que eu viajei para São Paulo. Lá em São Paulo eu conhecia a Super Estágios, era uma empresa que estava iniciando ainda a abertura para a franquia, era uma empresa que já estava presente em quase todo o Brasil, como uma agência de estágios, mas numa estrutura única, né? Então eles transformaram o modelo de negócio numa franquia, lá na ABF eu conheci, me encantei com a proposta, né? A proposta não só de empreender, conseguir ter uma renda a partir de uma empresa minha, né? Mas com um propósito muito bacana por trás, que era a inserção de jovens no mercado de trabalho, né? Então, assim, nada melhor do que você conseguir rentabilizar de uma certa forma, mas também com um propósito legal. Então, eu falei, poxa, né? Assim, eu fui estagiário, acho que todo mundo passa por esse momento na vida, né? Sabe o quão é importante você passar por esse momento, para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento como pessoa. Falei, poxa, vai ser legal. É uma área que eu me vejo atuando, né? Entendi o modelo de negócio, a franquia, ela facilita muito por isso, porque já vem um modelo de negócio mais pronto, né? Entendi o modelo de negócio, me encantei com a proposta e aí então trouxe a Super Estágios para São Luís lá em 2017. 2017. E aí, exatamente. Passou pela pandemia, calejou, né? Exatamente. Penamos nessa época e quem passou por essa época se fortalece, não tem jeito. Com certeza, com certeza. Aprendi e você, Marcelo? Né? Como é que você chegou onde você está hoje? Eu sou natural de Colinas, sou do interior do Maranhão. Sou também da AGE, associado da AGE. Já me empreendo desde novo, ajudei muito meu avô no interior e também tive comércio e vim para São Luís para estudar. Então, consegui fazer um seletivo, fui estagiário nos Correios e após isso eu conheci pessoas e consegui desenvolver carreira no governo do estado do Maranhão, lá em 2019. E sofremos com a pandemia, logo veio a pandemia, e foi na pandemia que nasceu o programa Trabalho Jovem. Então, tivemos necessidade tanto de redução de impactos socioeconômicos na sociedade, quanto também de ajudar jovens entre 17 e 25 anos a se manterem nas escolas e nas faculdades. Então, foi pensado no programa Trabalho Jovem, eu estive desde o início lá em 2020, onde fizemos o projeto-lei do programa, mandamos para a Assembleia Legislativa e conseguimos a aprovação. Então, em 2021, lançamos a primeira edição do programa Trabalho Jovem e estamos até hoje. Então, este ano estamos lançando
A nossa 5ª edição, o nosso governador Carlos Brandão aumentou a quantidade de vagas. Então, esse ano nós estamos ofertando aí pelo programa 10 mil vagas. E é um programa que ele vem ajudando todo o estado do Maranhão. Rodrigo é ciente disso, ele é agente de integração. E ele vê que hoje nós estamos chegando, no ano de 2025, em 114 municípios. Então, é uma extensão muito grande, só por um eixo do programa. Agora nós temos o eixo empresas, que estão abertas as inscrições, e que a gente quer chegar aí na meta dos 200 municípios. Então, a gente veio crescendo, foi um crescimento exponencial, foi um crescimento de muito aprendizado, e eu estive à frente dos 2 eixos. Me conta sobre esses eixos do programa, como que são? O programa ele se divide em 2 eixos hoje em atividade. Nós temos o eixo auxílio à contratação, que é uma bolsa de R$1.000 para jovens entre 17 e 25 anos, que são contratados no modo da CLT. Ele não precisa ser estudante, diferentemente do estágio, o jovem ele não precisa ser estudante. Então a empresa ela se credencia no nosso site, que é o trabalhojovem.ma.gov.br, ela se credencia, é analisado a documentação dela e ela é aprovada. Em caso de regularidade fiscal, ela é aprovada e ela recebe um e-mail separando quantas vagas ela pode contratar, quantos jovens ela pode contratar. E nós também temos o auxílio, o estágio social, que é o eixo estágio social, que é uma bolsa de R$600 para jovens entre 17 e 25 anos que precisam ser estudantes. Então, lá nessa você precisa ser estudante, são 6 mil vagas, que é dividido, são 2 mil para órgãos públicos, o jovem ele se credencia e ele vai fazer o estágio dele em órgãos do governo. E tem para empresas privadas, são 4 mil vagas que a empresa se credencia e é aprovada. Então, o programa Trabalho Jovem ele pensa tanto para o jovem, a geração de emprego e renda para o jovem, quanto também para esse incentivo para as empresas. Para o estudante também, né? Você falou sobre regularidade fiscal. Eu queria entender melhor o que a empresa precisa, né? Quais são os critérios que a empresa precisa ter para conseguir se cadastrar, aprovação no cadastro, né? Perfeito. Atualmente, nós temos o critério, que é um dos critérios de todo tipo de credenciamento público. Tem que ter 1 ano de atividade. Então, este ano a gente está tendo muitas empresas novas no mercado. A gente está vendo essa recuperação que o mercado está tendo, mas a empresa ela tem que ter no mínimo 1 ano de constituída. Então, ela tem que ter 1 ano de constituída e regularidade perante o Estado. É uma inovação deste ano que o nosso governador Carlos Brandão nos permitiu, que é ter regularidade apenas com o Estado. Mas antes a empresa precisaria ter regularidade na federação, município e estado. Então, esse ano a gente não está tendo essa obrigatoriedade na questão da federação federal e também municipal. Isso no eixo estágio social. No auxílio à contratação já estamos, uma informação nova aqui a gente ainda não falou, mas já estamos fazendo também uma instrução normativa para que não precise ter regularidade perante o município e federação também para participar do auxílio à contratação, que é da bolsa de R$1.000. Excelente. Rodrigo, agora me fala do estagiário, assim, como que ele procura, onde vocês que procuram, eles que procuram, como é que funciona? Aí é importante separar um pouquinho agora do programa Trabalho Jovem, né? A gente está falando do programa Trabalho Jovem, acho que de um modo geral, como foi mencionado antes, o estudante ele precisa estar regularmente matriculado, seja no ensino médio, técnico ou superior, ou mesmo pós-graduação, também pode ser estagiário, né? Através da Superestágios, nós temos uma plataforma, né, que a gente entrega para o estudante, né, tanto pelo site ou pelo próprio aplicativo que ele pode baixar da Superestágios, onde ele faz um cadastro. Esse cadastro que ele faz na nossa plataforma fica sendo o currículo dele online com a gente. E a partir do momento que ele tem esse cadastro com a gente, ele já tem automaticamente acesso a todas as vagas que a Superestágio disponibiliza. Então, se ele é de um curso de administração, de fisioterapia, seja qual for o curso, quando ele coloca lá o curso dele, a partir de qual período ele está cursando, já vai aparecer um leque de opções de vagas que a gente tem disponibilizado a partir das empresas que fecham parceria conosco. Né? Então, o primeiro passo para o estudante ter acesso às vagas é fazer o cadastro no nosso site, que a partir desse momento ele já vai abrir lá no site, vai verificar todas as vagas que a gente tem disponíveis. Interessante. Mas como que ele conhece, assim? Você tem algum trabalho de divulgação nas faculdades? Com certeza. Acho que assim, são os nossos principais braços, né, ou públicos de relacionamento. Então, a gente integração, ele atua para
oferecer as vagas para os estudantes. Essas vagas são disponibilizadas pelas empresas parceiras, ou seja, quem nos remunera, por exemplo, são as empresas, né? Então, assim, as empresas, qual é o nosso trabalho? Visitar as empresas, divulgar o programa de estágio como um todo, né, para que as empresas entendam quais são as vantagens de se ter um estagiário. A partir do momento que ele entende, né, as empresas entendem quais são essas vantagens, que eu já posso listar aqui algumas, né, que, por exemplo, eu acho que uma das principais dores de toda empresa, quando a gente conversa hoje, cara, o que é que está precisando, o que é que está pegando? A maioria das pessoas vão falar, gente, preciso de pessoas, né? Preciso compor meu quadro de funcionários e não é fácil achar, né? Então, o estágio ele vem como uma dessas soluções, né? Então, é bacana porque você consegue, claro, você vai, eu sempre falo que é importante nivelar expectativas, né? A empresa, às vezes, acha que já vai achar o próximo Bill Gates ali. Sim. e o estudante já acha que vai entrar na Microsoft também. Com certeza, então, a gente tenta nivelar essas expectativas, mas o programa ele é muito benéfico no sentido de que você que quer formar uma equipe, né, você consegue pegar aquele jovem ali ainda no início da sua carreira, ou seja, você consegue moldar de acordo com a sua filosofia de trabalho, com sua missão, visão e valores, né, você consegue pegar aquela joia bruta ali e lapidá-la para formar. E o melhor de tudo, com um custo muito interessante, muito mais acessível, né? Na relação de estágio não incidem os tributos, porque não há uma relação trabalhista, né? Não existe vínculo empregatício, né? Então a carteira de trabalho não é assinada, né? Existe uma lei específica que regulamenta o estagiário, né? O programa de estágio como um todo, que é a Lei 11.788, que é a lei de estágio. Então a gente cuida para que a empresa cumpra todos esses requisitos da lei. Então, o que a lei diz? Que não existe vínculo empregatício, o instrumento jurídico que resguarda uma empresa sobre a legalidade do estagiário é o termo de compromisso de estágio. É um documento que é assinado pela empresa enquanto concedente da vaga, é assinada pelo estudante, né, que é o beneficiário do programa, e pela instituição de ensino daquele estudante. Então, a instituição de ensino também é responsável por esse estagiário, né? Então, ela vai observar o termo de compromisso, quais são as atividades que o estudante vai desenvolver no estágio, se as atividades têm correlação com o curso, que é obrigatório, né? Qual é o horário de estágio, se não ultrapassa a carga horária limite, né? Lembrando que no estágio, essa carga horária limite máxima permitida é de 6 horas por dia e 30 horas semanais. E né? existe uma relação com o horário do curso também, né? Exatamente, não pode impactar, né? Não pode atrapalhar que ele cumpra suas atividades estudantis. Inclusive, a lei ela diz que em semanas de prova ele pode requisitar 50% da carga horária de estágio para sair mais cedo para poder cumprir, para poder fazer nesse período de provas, né? Então, são alguns requisitos da lei que a gente sempre vai acompanhando, orientando a empresa para que ela entenda, né? Mas eu sempre falo que os principais, retomando o que eu estava falando, né? Os principais benefícios inicialmente, não só a formação de equipe, né? Mas como eu estava mencionando da questão da relação, né? Que não incidem então os encargos trabalhistas. Então, como você não assina a carteira, você não recolhe FGTS, INSS, tem 13º, depois, ao final do estágio, quando é rescindido, né, a relação de estágio, não tem multa rescisória, né? Então, todas essas questões desses direitos trabalhistas não incidem na relação de estágio. Então, para o empresário é muito interessante nesse sentido, porque você está recebendo uma mão de obra ali nova, cheia de gás, com sangue, com vontade de aprender, com vontade de iniciar a sua vida profissional, a um custo bem interessante. Sim. Uma vez que o valor da bolsa, a lei ela não predetermina valor mínimo nem máximo, né? Então vai muito da realidade de mercado, né? Do que a empresa pode oferecer e do que o estudante está disposto a receber também pelo seu trabalho, né? E claro, a gente sempre faz alguns balizamentos, orienta as empresas em relação ao curso, carga horária, o que é a média de mercado que está sendo paga em relação a isso, para que ele não para que ele consiga até receber estagiários interessantes, né? Não se frustre também. Exatamente. Né? Então, é muito esse trabalho que a gente faz, né? De orientação das empresas, de orientação dos estudantes, né? Para que esse casamento ele dê certo no final. Ótimo. E Marcelo, esses critérios todos que o Rodrigo falou também fazem parte do programa do governo, né? Com certeza, com certeza. O estágio ele tem uma legislação própria, então ele vem para ser seguido e a gente consegue implementar isso tanto no governo do estado, através dos órgãos públicos, quanto também nas empresas. Falando sobre as empresas, vale ressaltar assim, que a gente quebrou
tanto no interior do estado, que a gente conseguiu descentralizar, a gente quebrou aquele tabu que só empresa grande tem estagiário. Então, a empresa pequena, ela também consegue ter um estagiário e ela consegue formar. O trabalho jovem, ele veio para mostrar para o empresário, olha, eu vou lhe dar uma oportunidade de você conhecer esse jovem sem custo algum e você contratar, porque a nossa principal meta é que após o término do estágio, você consiga absorver aquele jovem. Então, hoje o trabalho jovem, a nossa coordenação, ela é feita totalmente por ex-estagiários. Então, eu sou ex-estagiário, não fui estagiário do trabalho jovem, eu fui estagiário de outra instituição. Mas o restante da coordenação, todos são ex-estagiários do programa mesmo Trabalho Jovem. Tainan, Arnaldo, Railane, todos eles são ex-estagiários do Trabalho Jovem. Então, a gente conseguiu observar. O estagiário, quando ele chega na empresa, ele vem para ser moldado com o rosto e a cara da empresa. Ele vem para ser lapidado e ele acaba que sendo mais leal. Por quê? Porque você consegue ter uma relação de amizade sem medos, assim, vamos dizer, daquele estagiário não querer voltar amanhã. Porque hoje o estagiário, a nossa juventude, na verdade, sofre sérios riscos de problemas mentais, sofre mesmo de ansiedade e tudo. E quando você consegue achar um jovem que se destaca, e aquele jovem que está mais atualizado, está todo dia na faculdade, onde tem trocas de ideias, ele consegue transformar. E foi isso que a nossa juventude mostrou lá dentro da coordenação, é que eles conseguem transformar. Então, nós temos vários casos aqui de empresas dentro de São Luís que contratam 6 estagiários no final do estágio, assim como teve no interior empresários, pequenos empresários mesmo, que só tinha 2 estagiários, e ele disse, olha, o trabalho jovem me ajudou a crescer minha empresa e ajudou a me dizer que ser legalizado, que vamos dizer, que pagar os meus tributos, assinar a carteira, vale a pena. Vale a pena. Então, infelizmente no interior, a gente tem aquela deficiência de querer realmente assinar a carteira por meio da justiça do trabalho. O povo diz que tem uma justiça que funciona, é a justiça do trabalho e a da pensão alimentícia. E a gente teve que quebrar esse tabu no interior. E hoje tem vários empresários que dizem, vale a pena assinar a carteira do jovem, vale a pena você ter uma meta na sua empresa, você ter uma força jovem lá, porque ela ajuda, ela pensa diferente e você, no final, você tem a chance de ter aquela pedra lapidada por você, porque eu sou empreendedor, eu tenho 2 empresas e quando a minha empresa ela ainda era pequena, um dos maiores erros que eu tive na minha empresa e que comprometeu todo o meu capital de giro e principalmente meu capital mensal foi uma contratação ruim. Eu sofri muito com uma contratação ruim. E aquela contratação me mostrou que eu tenho que fazer um filtro melhor. E foi através do estágio que hoje eu implemento na minha empresa estágio. Sempre antes de eu contratar alguma pessoa para a minha empresa, eu faço um estágio com ela. Eu não faço necessariamente o período de provação. Eu faço logo um estágio. Porque o estagiário, ele se dedica, ele sabe da sua função, ele chega lá e ele implementa. Então, foi isso que eu fiz na minha empresa. Porque hoje, o trabalho jovem, por exemplo, ele dá uma oportunidade para o pequeno empresário lá do interior, daqui de São Luís, de errar. Por que o de errar, Marcelo? Porque você pode pedir para a gente, se inscreveu, foi aprovado, você pode pedir para a gente. Quero 3 estagiários, quero 4 estagiários, quero 5 estagiários. Qual que é o limite? Só já antecipando. O limite é assim, a gente é muito voltado para o quadro de funcionários da empresa. Uma empresa que ele só tem um funcionário, ele não tem como ele ter 5, 10 estagiários. Então, tem empresas hoje que já participam com a gente que tem 300 funcionários de carteira assinada. Sim. Então, 300, 400 funcionários de carteira assinada e só pede lá 10 estagiários. A gente já chega naquele empresário e diz, você tem potencial de contratação. Você não quer aí 50, 30 estagiários? Você tem como absorver. Porque, querendo ou não, o estágio é só meio período. E a gente sensibiliza, mesmo a lei permitindo até 6 horas diárias,
30 horas semanais, a gente sensibiliza para ficar nas 4 horas diárias. Então, se ele pega 30 estagiários, ele só tem 15 de manhã e 15 à tarde, na maioria dos casos. Então, não tem um limite, vai depender do porte da empresa e da nossa análise. Então, um empresário que ele pede 5 estagiários e ele consegue confortar com computador, com funções que aquele estagiário não fique ocioso, porque já teve estagiário que ficou ocioso em uma empresa e ele falou com a gente, pediu para sair para ir para outra empresa. Então, essa era uma outra pergunta mesmo. Eu queria saber se é possível essa vontade de ambos, né? Tanto do empresário que não está satisfeito com o estagiário e o estagiário que não está satisfeito com a empresa. Sim, com certeza. Na questão da empresa, quem escolhe o estagiário é a empresa. Então, ela vai contratar conforme o perfil. Eu quero estagiário do curso de administração, quero estagiário de social media, quero estagiário de psicologia. Tem muito hoje, a demanda muito grande. De direito para escritório de advocacia, então eles pedem muito. Então, se ele não gostou, se ele não se habituou, ele pode fazer essa mudança tranquilamente. A gente é uma mudança que quem decide é ele. A gente só pede que informem a nossa coordenação e a gente vai falar com esse estagiário para perguntar também sobre o que aconteceu. Mas o empresário ele não é obrigado a ficar com o estagiário na empresa dele. Então, ele pode fazer essa troca. Agora, sobre a questão de errar. Um empresário que ele pede 5, 4 estagiários, ele no final ele pode escolher 2, 3. Ah, Marcelo, ele errou com aquele outro. Não, ele só não se habituou ao perfil da empresa. E como quem está custeando aquele estagiário mensalmente durante 8 meses é o governo do estado, não teve onerosidade para aquele empresário. Então, o governo do Maranhão ele dá essa oportunidade de você fazer essa seleção com mais tranquilidade, com mais calma, analisando, que você consegue estar adequando e principalmente potencializando seu quadro de funcionários. E uma pergunta, se a minha empresa, eu já tenho um estagiário, eu já tenho alguém que eu já faço, enfim, já teve alguma seleção, enfim, eu consigo colocar ele dentro do programa? Com certeza. Se ele tiver entre 17 e 25 anos e é estudante, você pede ele para se credenciar no nosso site, porque uma das obrigatoriedades é estar credenciado no nosso site. A gente encerrou as inscrições dia 4, agora de abril, para poder fazer o sorteio das 2.000 vagas para órgãos públicos. Mas na questão da empresa, a gente já vai reabrir, a gente já está querendo fazer antes do feriado, então agora na quarta-feira a gente está querendo fazer essa reabertura do nosso site e o empresário que ele tiver um estagiário um jovem que ele queira colocar para a sua empresa, ele só tem que ter entre 17 e 25 anos e ser estudante. É estudante, tem entre 17 e 25 anos. Então, neste momento agora não está aberto? Não, a gente já vai reabrir em breve, porque estamos fazendo o filtro ainda dos municípios participantes do órgão público. Então, é porque são 2 eixos dentro de um. Sim. Mas o empresário e também as inscrições dos empresários ainda estão abertas. Então, não tem nenhuma empresa ainda no momento em atividade. Vai ter agora a partir de maio. Então, as empresas vão ser aprovadas agora em maio e já vão começar a contratar em maio. Então, no ato da contratação, até mesmo da entrevista, nós temos nosso banco de dados, né, Rodrigo? Nosso banco de dados no ano de 2025, no ano de 2025 agora, nós tivemos 24.713 inscritos em todo o estado e um total de inscritos com mais de 188 municípios. Foi 188 municípios. Isso de estagiários, 24.713 em todo o estado. Inscritos no programa. Médio técnico superior ainda. Médio técnico superior, educação especial, EJA. Nós também temos estagiários do EJA, educação especial. Temos vários perfil em todo o estado do Maranhão. E como é que é esse filtro de 24.000 para 10.000 vagas? Esse filtro, a gente funciona de tal maneira. A empresa, ela pode contratar, ela terão 4.000 vagas para empresas contratarem. No caso da CETRES, eles têm um banco de dados próprios, mas eles também podem pedir da gente, só que tem aquela coisa. O auxílio à contratação não obrigatoriamente precisa ser estudante. Então, eles podem contratar o jovem para o dia todo. Então, nem todo estudante tem a disponibilidade de trabalhar CLT o dia todo. Nem todos estudam apenas à noite.
E temos órgãos públicos que é o sorteio. Então é uma distribuição muito bem feita e que tem oportunidade para todo mundo, para quem é jovem e para quem é estudante. Sim. Então a gente pensa nisso, além de ajudar a empresa, a gente pensa também no jovem. E Rodrigo, agora me conta da realidade de estágios fora do programa. A gente falou sobre uma possível insatisfação do empresário e do estagiário de estar dentro de um período. Eu não sei se tem essa obrigatoriedade de 6 meses, de 8 meses para estágio, não, né? Estágio não obrigatório, ele pode ficar até 2 anos dentro da mesma empresa. Ah, entendi. E isso acontece mesmo do empresário ter uma insatisfação ou do estagiário ter uma insatisfação e sair? Sem dúvida. Como a gente está falando, é gestão de pessoas, né? A gente está falando de gente. Quando a gente fala de gente, tudo pode acontecer, né? Então, tem pessoas que, de fato, o estudante, às vezes, ele entra com uma motivação a mais e no decorrer do processo acaba se desmotivando por algum motivo, né? Hoje em dia, pessoas jovens, tem muitos jovens que estão muito voláteis, às vezes encontram quer mudar de área, ou encontra um outro estágio numa outra área diferente, com uma bolsa diferenciada e quer sair, isso acontece. Acontece também, como eu mencionei, né? Ele começa com um gás, vai diminuindo um pouquinho, o empresário percebe isso, nos procura muitas vezes, a gente sempre tenta intervir da melhor forma possível, no sentido de conversar, tentar fazer uma reunião também com o estudante, entender o que está acontecendo, se foi alguma coisa que ele não quer conversar com a empresa e de repente ele pode se abrir com a gente e a gente tentar intervir nesse sentido, né, para poder ver se a gente consegue corrigir, né, esse percurso e que ele retome a sua trajetória. No entanto, se a gente conversou, a empresa conversou e de fato a pessoa não evoluiu ou não mostrou o retorno devido, né, então aí sim é finalizar essa relação, né? Então sim, acontece dos dois lados aí, tanto o estudante ele pode por algum motivo sair, interromper o estágio antes do período formal que estava previsto ali, quanto a empresa pode por algum motivo não estar satisfeito com o estudante, né, e pedir para que ele saia, né? O que a gente observa muitas vezes é o contrário também, né? Então a pessoa que se dedica muito ao estágio, dá um retorno muito acima do esperado, aquela pessoa vai renovando até completar os 2 anos e no final desses 2 anos é contratada, né? E muitas vezes acontece até antes mesmo da formatura, né? Então, empresas que às vezes entram em contato com a gente, Rodrigo, cara, esse menino aqui é muito bom, assim, ele já ainda vai fazer 1 ano, mas eu não quero renovar como estágio, eu quero contratar. Pode? Eu falei, claro que pode, né? Se não for atrapalhar, né, a faculdade dele, sem problema nenhum, né? E como é que é esse período de contratação? Quando ele é contratado, ele já faz um contrato dentro de um período? Os contratos eles são feitos em média de 6 meses ou 1 ano, mas eles, independente do período de duração do contrato, ele sempre é renovado semestralmente. Por quê? O estágio ele é um ato educativo supervisionado, essa é a descrição dele na lei, né? Então, assim, para ser estagiário, ele obrigatoriamente tem que estar estudando. Então, quando muda o semestre, né, ele tem que comprovar novamente que ele fez a matrícula dele, fez novamente a matrícula dele, que ele continua cursando, né? Então, a gente sempre faz termos aditivos, né, a esse contrato para que ele consiga cumprir esses 2 anos, tá? Então... E sobre a assiduidade dele dentro da faculdade, tem algum critério para isso ou não? Acho que sim, né? Não só em relação à reprovação dele nas cadeiras, né, que ele tem que estar, mas sim, a gente faz esse acompanhamento porque a nossa forma de acompanhar é exatamente a declaração dele. Então, se ele está com alguma pendência, ele não consegue anexar essa declaração e, obviamente... Se ele reprovar uma disciplina, ele já não consegue renovar? Não. Se ele continuar matriculado, se ele vai poder pagar essa cadeira, vai poder continuar, sem problema. É um critério também para o programa do governo, né? É um critério. É assim, no programa e até mesmo em toda questão de estágio, no TCE, que é o termo de compromisso de estágio, ele é renovado semestralmente, e também a faculdade, a instituição de ensino, ela assina também nesse TCE. É a empresa, é o jovem e é a faculdade. Então, a faculdade ela também garante e supervisiona que o jovem está tendo esse estágio. Na questão do interior do estado, em São Luís a gente tem muita troca, querendo ou não, o jovem, ele para se deslocar, ele paga ônibus, às vezes a residência é um pouco longe, ele gasta com alimentação. Já no interior do estado, a gente não tem tanta troca. Porque, primeiramente, no interior, nós vamos pegar no caso do Programa Trabalho Jovem, que é uma bolsa de R$600, a gente pega um pai de família, ele recebe um salário mínimo, R$1.518. Então, aquele pai de família, às vezes ele paga um aluguel,
ele paga uma luz, ele paga o gás, ele paga a alimentação. Então, quando a gente fala do poder de compra de uma família que recebe um salário mínimo, fica abaixo dos R$ 500. Então, o aluguel, você paga R$ 400, a conta de energia, 150 a R$ 200. Você paga também a compra, vai dar uns 400 de supermercado, R$ 500. Fazendo esse abatimento, fica um poder de compra reduzido. E quando você pega um jovem dessa casa e você dá uma bolsa de R$ 600 para ele, você consegue aumentar o potencial de compra. É o poder de compra. E no interior a gente sabe que o poder de compra lá, quando você tem um valor, ele consegue ter um exponencial maior, porque ele não paga um estacionamento para estacionar seu carro, ele não paga um franela, ele não paga, às vezes, o ônibus, não gasta tanto com gasolina, deslocamento. Então, o poder de compra é maior. Então, o jovem no interior, que ele consegue um estágio, ele não larga. Então, ele tem aquilo como realmente seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade. Você acaba formando um jovem mesmo profissional e ele dá o sangue por aquela empresa. Então, quando a empresa ela deixa, porque a cultura no interior é que eu tenho uma empresa, eu vou colocar um familiar meu. Então, é por isso que às vezes não tem assinatura na carteira. Você tem uma empresa de grande porte, você pede o FGTS digital dele, que é uma documentação que a gente solicita, o FGTS digital com a RE, que é aquela relação de funcionário, e a empresa é enorme, você conhece a empresa enorme, mas você vê lá, ela não tem nenhum funcionário de carteira assinada. A família tá toda Aí lá. você pega o primo, é a mãe, é a esposa, é o filho. Então, quando você tira essa cultura e você coloca um jovem estagiário, ali você já mostra para a empresa que uma pessoa que não era a sua casa, ela consegue produzir e entregar resultado. Então, naquele momento, você quebrou uma cultura e você realmente transformou aquele empresário no empreendedor. Realmente transformou aquele empresário em um transformador de vidas e principalmente de geração de emprego e renda. Então, o trabalho jovem ele vem transformando empresas e ele vem transformando jovens em profissionais. Queria só complementar a tua fala, Marcelo, que é interessante assim, tá falando, porque de fato é mais perceptível isso, imagino, no interior mesmo, de fato, né? Então tem as peculiaridades de cada região, né? E me chamou a atenção na fala do Marcelo, que é isso que é o verdadeiro intuito do programa de estágio como um todo, que é formar, né? É formar a pessoa. Então, assim, é muito legal deixar esse recado, principalmente para os empresários, de entender a função dele social, a função social do estágio, né? Muito mais do que uma mão de obra barata, é você receber aquele jovem, entender que você tem uma missão ali, cumprir com aquele jovem também. Ele vai te ajudar, mas você precisa ajudá-lo a crescer, a se desenvolver, né? Então, isso tem que estar muito claro para o empresário, porque às vezes o estudante chega ali, às vezes é a primeira contato dele com o mercado de trabalho, ele ainda não está habituado com um monte de questão, de hierarquia, horário, responsabilidades, tem que ser desenvolvido, né? Então, para o empresário ter um pouco de paciência, entender que é um processo que tem que ser feito para que essa pequena pérola, né, vire uma pérola, né? Lapidação. Exatamente, né? E assim, e outra realidade também que eu quero trazer, que eu acho que é diferente também do interior, que é principalmente para áreas administrativas, o programa ele subsidia R$600. Só que a realidade de mercado daqui para uma área administrativa, muitas vezes principalmente se vai ficar numa carga horária completa, é de uma bolsa um pouco maior. Então, às vezes, a empresa ela é contemplada pelo programa e oferece apenas os R$600, né? E a gente acaba tendo mais dificuldade de encontrar esse candidato que tenha interesse nessa vaga, porque ele tem várias outras vagas que está pagando 800, 750, 900. Então, é entender que, principalmente para cá, para São Luís, que eu estou falando que é de realidades diferentes, que a pessoa entenda que é um subsídio, mas que assim, você pode, né, complementar esse valor de bolsa para que você tenha mais atratividade para receber jovens, né, mais qualificados também. Sim, Nós temos exemplos daquela, a gente chama de mão de obra escassa. Então, o trabalho jovem, a gente faz uma série de captação e a gente vai mesmo em faculdades procurar jovens de social media. Então, um jovem de social media, o trabalho jovem ele subsidia esses R$600, mas um jovem de social media, um jovem de psicologia também, que é muito procurado hoje, e ele não aceita só pela bolsa dos R$600, porque ele sabe que a mão de obra dele vale mais.
Então, não limite-se ao você é Sim. beneficiário. De engenharia, vamos falar no meu caso, com meu filho. No caso de engenharia também é muito procurado na verdade, pelas empresas. Sim. Então, pelas empresas de engenharia também é muito procurado. Direito, na área da advocacia também, teve empresários, e ele estava ano passado pela Super Estágio, o empresário, ele contratou o jovem e ele disse, não, eu vou aproveitar a Bolsa do Trabalho Jovem para poder potencializar a bolsa do estágio daquele menino. Então, ele pagava R$ 1.200. Ele dava os 600 do Trabalho Jovem e 600 do escritório. E ele acabou contratando o menino como analista jurídico e hoje ele está de carteira assinada dentro daquele escritório, porque ele disse que ele não vai perder aquele menino. Quando ele passar na OAB, ele vai colocar lá no escritório dele. Então, não limite-se à bolsa de R$ 600. A gente tem muita escassez de social media, mas todo estagiário de social media, quando a gente fala da bolsa de R$ 600, eles não, isso aí eu ganho assessorando uma empresa no Instagram fazendo a questão dele, então... Sim. De casa, né? De casa. Não tem deslocamento, não tem nada. Ainda mais nessa área que eles só querem trabalhar em casa, tá? Do home office dele não há. Isso é o que a gente fala no dia a dia, por isso que eu fiz questão de reforçar aqui. Eu vou inclusive pegar a tua fala, eu achei muito bacana a tua fala, entusiasmada sobre o aprendizado do estagiário e a motivação que ele tem no dia a dia, né? E como ele quer ficar e dar continuidade. Mas, por outro lado, a gente vê muito, principalmente no grupo da AGE, essa queixa do Gen Z, né? Da geração Z que... dessa instabilidade que o Rodrigo falou, né? Então, talvez tenha um receio, né, Rodrigo? Acho que você pode falar melhor. Um receio do empresário, falar assim, nossa, eu não quero colocar menino aqui, porque só dá problema, enfim. Ainda mais escutando, talvez nem tenha um exemplo seu, mas escuta tantos dos outros empresários falando, não, nem quero essa experiência. Como é que funciona primeiro? Eu queria saber como é que funciona dentro da Super Estágio. O estagiário, quando ele chega, ele passa por algum treinamento, alguma orientação? Como é que funciona isso? Ele passa por um processo de seleção, na verdade, internamente dentro da Super Estágios, né? Então, a gente sempre tenta observar, antes de encaminhar para a empresa, principalmente os aspectos comportamentais. Né? A gente entende que a parte técnica ela pode e deve ser ensinada dentro da empresa, mas essa parte de postura, de como se desenvolver dentro de uma empresa, da questão das responsabilidades, tudo isso a gente, no momento da entrevista, a gente primeiro tenta perceber no estudante e se a gente não percebe, a gente bate bastante forte nessa tecla para que ele entenda qual é, né? A gente às vezes tem uma geração cheia de direitos e a gente tem que lembrá-los dos seus deveres também, né? Então, essa doutrinação, digamos assim, essa conscientização, ela se dá não só com os estudantes, mas também com os empresários, né? Então, assim, como você falou, às vezes o empresário ele teve uma experiência não tão positiva, mas a gente tem, milhares de exemplos positivos e que deram certo. Então, ele tem que se apegar também aos exemplos positivos e entender que a gente está falando de gente mais uma vez, né? Que ele precisa entregar também. Eu sempre falo que é uma relação ganha-ganha, né? É muito bom para o empresário que está recebendo um jovem com vontade de crescer, né? Há um custo interessante que a gente não pode deixar de falar, mas a gente tem que entender que esse jovem tem expectativas. Sim. Ele está ali dentro da empresa para crescer profissionalmente. Eu, enquanto empresa, também... eu também não tenho só direitos, eu também tenho deveres. Então, assim, a gente tenta conscientizar a empresa nesse sentido. O que você está fazendo de fato para desenvolver esse jovem? Né? Lembre-se que ele está ali em fase de formação. Você tem que pegar, às vezes tem que pegar um pouquinho na mão mesmo, ensinar. Então, às vezes, falta aí um pouquinho de paciência, como eu mencionei. Né? Então, a gente sempre tenta nivelar isso, tanto do jovem, pegamos bem forte nessas questões comportamentais para que ele entenda que ele está iniciando uma vida profissional, que ele tem responsabilidades e que a vida de rede social tem que ficar de fora né, da empresa. Da mesma forma, a gente conscientiza bastante a empresa que, de fato, a gente tem uma geração mais conectada, muitas vezes um pouco mais dispersa e que precisa, sim, de um pouco mais de paciência para que essa pedra ela seja lapidada, como eu mencionei anteriormente. É verdade, eu falo sempre que acho que essa criação... Eu sou mãe de 2 e tenho um filho de 18 anos, né? Mas eu acho que, na minha geração, pelo menos, a gente era muito valorizado pelo estudo, né? Por nota, né? E eu lembro que tinha muita pressão de ter que fazer mestrado, ter que fazer doutorado, tinha muito essa pressão voltada muito pro cognitivo, né, pro estudo. Mas ninguém falava de inteligência emocional, né? Ninguém falava de lidar com pessoas, de liderança, de ser liderado, assim. E aí eu acho que a geração que veio
depois, né, sofreu isso porque a gente replicou, né? Eu acho que eu repliquei muito no meu filho isso, de ter que ser bom, de ter que tirar nota boa, de a escola boa é aquela que tem prova, que tem muito conteúdo, né? E esqueceu um pouco esse lado da inteligência emocional. E já com a minha filha mais nova, eu já penso que o mais importante é a inteligência emocional, é saber lidar com gente, porque você pode ter um currículo excepcional, mas se você não sabe lidar com pessoas, não consegue ficar. A gente sempre fala desse exemplo, como você mencionou antes, a gente sempre está muito dentro de faculdade, né? Então participo de muito bate-papo com professores, com estudantes, com áreas de RH de outras empresas, e lá na UNDB, semestre passado, a gente estava com o pessoal, com a gestora de RH da Alumar, e ela falava, Rodrigo, eu nunca demitir nenhum líder e nenhum engenheiro da Alumar por questão técnica. Os caras sabem fazer o trabalho deles, são bons. Sempre são questões comportamentais, né? Então, é não saber lidar bem com a equipe, não saber liderar da forma correta, com inteligência emocional, como você mencionou. Então, essa é uma realidade que não é só do jovem, né? É de todo mundo. Então, é uma questão que tem que ser vista, tem que ser atentada mesmo com bastante cuidado. Você falou muito pontualmente de vantagens e soltou as desvantagens. Você considera que isso é uma principal desvantagem assim, para absorver a mão de obra do estágio, do jovem? Talvez, né? Foi bem dentro disso que eu falei, assim, acho que a desvantagem é a falta de entendimento tanto do jovem quanto da empresa, de seus papéis e responsabilidades. E as expectativas também. E expectativas. Acho que essa é a desvantagem. Quando há o entendimento, quando há um pouco mais de paciência, né, a tendência é que a coisa flua da melhor forma. Eu sou quase dessa geração 2000, né? Eu sou de 98. Eu tenho 26 anos de idade. E eu vivi essa questão de colegas meus terem problemas emocionais. Ter problema de ansiedade, ter problemas de lidar com a opinião contrária do outro. E uma das coisas que me salvou mesmo, um dos principais motivos de eu ter conseguido sair daquela bolha foi o estágio. Então, eu estagiei em empresa, pouquíssimo tempo, eu tive logo a minha empresa e depois eu fui para o serviço público. Então, lá eu aprendi como funcionam as coisas, por que aquela coisa funciona, como que eu consigo asfaltar essa rua, como que eu solicito perante a lei, a Constituição Estadual, a Constituição Federal, as leis municipais. Então, essa experiência, eu acho que me trouxe um pouquinho de maturidade. Tanto que às vezes se eu não falo minha idade, as pessoas não sabem que eu tenho 26 anos de idade. Eu também não, penso que eu tenho 26, incrível. Eu também me formei cedo em Direito, saí logo da escola, sou de escola pública e fiz ensino médio em escola particular, aqui em São Luís mesmo, no Quatrac, e logo entrei no mercado de trabalho. Então, essa, digamos que, maturidade precoce me ajudou a não ter esses problemas. Então, literalmente, o estágio, através do estágio, através de empresas, a gente consegue ter essa formação e escapar um pouco disso, porque você procura um motivo para continuar, você procura um motivo que você entende desde cedo que se você fizer aquilo, você vai ter a sua recompensa, que toda ação ela tem uma reação, e principalmente atendimento ao público. Quando eu entrei no Cine, no Sistema Nacional de Emprego, através da CETRES, que é a Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária, eu entrei para ser motorista. Nossa. Entrei para ser motorista. Na primeira entrevista que eu fiz, eu já estava estudando Direito, já estava no primeiro período de Direito, e o primeiro período de Direito, já o cara... advogado, ele juiz. Já vai lá, só falta colocar a dó. Eu fui de camisa social e tudo, e mostrei meu currículo para ele. Ele disse, não, você não dá para ser motorista, você não vai ter disponibilidade de viajar, serviço público viaja muito e tudo, então eu vou te colocar como administrativo do Cine, pode ser? Pode ser. Quando eu cheguei no Cine, eu fui ser recepcionista. E eu fui o melhor recepcionista. Aí me colocaram no atendimento IMO, que é a intermediação de mão de obra. Eu fui um dos melhores do atendimento IMO. Eu era jovem, eu tinha 19 anos de idade, então Isso contratado CLT mesmo, não era estágio, né? Já foi para o CLT, foi quando eu fui para o CLT, porque no estágio gostaram de mim e me contrataram. Sim.
Então, depois eu fui para o seguro-desemprego, virei coordenador de seguro-desemprego. Antes da pandemia, eu fui da coordenação de seguro-desemprego e foi quando criaram a Comissão do Trabalho Jovem e me chamaram. Nada melhor do que um jovem para trabalhar no trabalho jovem. Então, eu agradeço muito a minha supervisora pela indicação que ela fez e estou aqui até hoje. Então, eu tive a minha vida mudada graças a um estágio. Né? Eu acho muito legal o teu depoimento, porque de fato a gente que está mais exposto hoje, depois que eu coloquei super estágios, eu tive automaticamente, voltei a lidar com muito público jovem, obviamente, né? E dentro da super estágios, a gente aqui não é casa de ferreiro espeto de pau, a gente fornece no estagiário, mas tem sempre muito estagiário dentro da super estágios, né? Então, a gente percebe muito isso que o Marcelo trouxe da questão da ansiedade. Parece sim, não posso falar com base científica porque não tenho esse estudo, mas a gente percebe uma geração um pouco mais ansiosa. Sim. Então eu tive vários episódios com estudantes diferentes, em diferentes épocas, com estagiários dentro da empresa, da Superestágios, que teve em algum momento alguma crise de ansiedade, sabe? E ninguém está preparado para lidar com a situação, né? Foi a primeira vez que eu vi aquilo ali, eu fiquei meio que sem saber. Como é uma empresa de RH, tem muito estudante de psicologia, então todo mundo já socorreu ali no momento, né? Já é um estágio também, fazer o... Exatamente, já estão botando em prática ali o estágio de psicologia também, né? Mas, e o relato, quando eu me lembro na situação que eu falei, fulana, tu não queres se afastar um pouquinho para te recompor, se tu fala, não, Rodrigo, por favor, o momento de paz que eu tenho, de alegria, de desestresse é quando eu estou aqui com vocês, porque, né, ajuda, eu estou me distraindo, a gente se orgulha muito de ter um ambiente de trabalho muito bacana, né, o pessoal trabalha muito tranquilo, assim, não tem... Obviamente, toda empresa tem as suas metas, tem que cumprir seus objetivos, mas é um clima realmente muito bacana. Então, as pessoas, não, Rodrigo, para mim, a minha terapia está vindo para cá, então, por favor, deixa eu continuar. Né? Eu tenho meus problemas, estou me tratando, mas aqui Isso com certeza tem a ver com o perfil de liderança, né? Isso é importante, porque eu acho que também tem uma diferença muito grande do chefe e do líder, né? O chefe é aquele que só sabe dar bronca e vai ter muita dificuldade de saber lidar com um estagiário, com um jovem, né? Que acha que é só dar ordens e tudo. E é importante a gente ser inspiração, né? Eu escutei uma vez de uma funcionária minha, bem nova também, que ela falou assim, Lorena, você é como se fosse uma irmã mais velha, que tá ali naquela parceria, porque eu acho que o funcionário tem que ser parceiro. Parceiro porque é ele que vai vender, ele quer, né? Mas também na hora de dar bronca, tem que dar bronca, né? Eu acho isso importante. Rodrigo, agora eu queria saber, assim, você falou, você e Marcelo falaram de supervisão, ter um supervisor, né? E você falou de que você teve um emprego de recepcionista, mas que já era CLT. Eu imagino que muito empresário deve ter uma expectativa de contratar um estagiário para colocar na recepção, por exemplo. Ou, sei lá, um estagiário para fazer serviços gerais. Como é que funciona esse critério de supervisor, né, e função do estágio? A gente sempre tem que lembrar que tem que ter atividades correlatas com o curso, né? Então, assim, pode colocar numa recepção? Pode. Tem curso que dá para você colocar numa recepção, né? É importante entender que dentro, quais são as atribuições que ele vai fazer naquela recepção. É apenas dar bom dia, boa tarde? Não. Normalmente tem um sistema. A recepção pressupõe que a pessoa vai trabalhar com planilha, vai trabalhar com sistema. Tem outras funções para além da recepção em si, né? Porque a gente tem a tendência de atribuir a recepção apenas à pessoa que dá o bom dia, recebe, né? E caminha, né? Hoje não, a recepção tem inúmeras atividades que precisam ser desenvolvidas. Então, sim, a gente consegue colocar a gente técnico de administração ou mesmo administração. A gente tem que lembrar que a gente tem um coringa hoje, que é o estudante de nível médio, né? Coloca em tudo quanto função, ele está lá. Você consegue. De fato, tem funções que não cabem. Você mencionou assim, serviços gerais. Não, você não consegue colocar um estudante para apenas limpar uma sala ou apenas servir um café, isso não cabe, né? Então, a gente sempre tenta, mais uma vez, nivelar expectativas. Então, não, se você quer um serviço de serviços gerais, procure um CLT mesmo, ou procure uma empresa que trabalhe com isso. Agora, você tem atividades que são administrativas, por mais que elas sejam um pouco mais direcionadas, a gente sempre conversa com a empresa para que ela desenvolva da melhor forma aquele jovem. Tenho certeza que na sua empresa você tem uma recepção, mas você tem outras áreas. Então, é entender um pouco do trabalho que você tem que fazer com aquele jovem e sentir, obviamente, o retorno dele, para que se ele
corresponde às suas expectativas e aos desafios que são dados, dentro de pouco tempo você consiga colocar ele em outras funções, para que ele consiga rodar dentro da empresa, né, e você sentir se ele consegue de fato se desenvolver, para até, quem sabe, no futuro ser contratado. Eu tive exemplos dentro da própria Superestágios, como eu falei, a gente tem muitos estagiários também dentro, então a gente, obviamente, vai percebendo quem é bom de trabalho, digamos assim, quem é um pouquinho mais devagar, então a gente vai dando os desafios, esperando que a pessoa se desenvolva, e aquelas que a gente percebe que realmente corresponde, que são fora da caixa, sempre tem os estudantes, né? O Marcelo estava mencionando, eu fui o melhor cara da minha área. E tem gente que tem isso, entra e quer dar o seu melhor e essas pessoas não passam batidas, as pessoas são percebidas, né? Então, quando a gente percebe, essas pessoas, elas tem a sua recompensa. O Marcelo mencionou que foi contratado, a gente já contratou 2 pessoas também dentro da Superestágios que foram estagiárias, a gente percebeu, essa pessoa que eu não posso deixar escapar. Acabou escapando depois porque tinha uma outra, era psicóloga, e a nossa é uma psicologia organizacional, a pessoa tinha um sonho também de trabalhar com psicologia clínica, né? E acabou saindo, a gente não tinha. Por exemplo, eu tenho uma empresa que é um curso preparatório para o concurso. Eu quero contratar alguém para a parte administrativa, então um estudante de administração. Dentro do meu quadro hoje eu não tenho nenhum administrador de formação, né? Eu preciso ter um administrador, que eu imagino também que, eu estou pensando aqui na maioria dos associados, por exemplo, dos agianos. A maioria abriu empresa porque tinha alguma afinidade com a área, enfim. A lei, ela fala que o supervisor, né, a pessoa responsável pelo estagiário, precisa ter formação acadêmica na área de atuação do estudante ou experiência comprovada, né? Existem alguns cursos, especialmente os cursos da área da saúde, né, e dependendo de cada conselho, que precisa obrigatoriamente ser da área Direito, de formação. Imagino também. Né? Enfermagem, fisioterapia. A Superestágio pega muito no pé da gente na questão da enfermagem e da fisioterapia. Então, eu não tenho como colocar um estudante de enfermagem para estagiar numa recepção. Principalmente num escritório de advocacia, a qual não tem. Ele vai fazer o que lá? Então, a área da saúde, como já mexe com o corpo humano, como mexe com a saúde humana, você precisa ter um supervisor, e a gente sempre adequa isso e sempre coloca no local certo. Então é muito dentro disso que a gente está falando, né? Então, para funções mais comuns, digamos assim, que uma pessoa que desenvolve aquela atividade há bastante tempo, tem experiência comprovada, ela vai poder sim, obviamente não sendo de uma área. Isso está num critério do site? Como é que o empresário faz para fazer essa comprovação, né? Na questão da gente no programa mesmo, ele faz a sua inscrição e ele recebe a sua aprovação de vagas. A gente não fala quais são os cursos que ele vai contratar. Então, quando a gente aprova ele e dá a quantidade X de vagas para ele, a gente manda o e-mail com essa aprovação e o número dos agentes de integração. Então, a gente manda esse número, por exemplo, a Superestágio, eles entram em contato e dizem, olha, eu fui aprovado no programa Trabalho Jovem, tenho aqui 5 vagas e eu quero tal perfil. Aí a Superestágio faz essa análise com eles, que são agentes de integração. Entendi. Aí eles pedem os critérios, a Superestágio entrega, tipo, qual é o perfil? Eu quero um administrador, um contador, um psicologia, e isso aí a Superestágio faz esse filtro com eles. É importante lembrar que quem aprova, de fato, também, quem oficializa o estágio é a faculdade do estudante, né? Então, assim, essas funções e quem vai ser o supervisor, tudo é analisado pela faculdade. Então, a gente, por exemplo, teoricamente, funções administrativas, principalmente dependendo das atividades, são atividades mais simples, você não precisa obrigatoriamente ter um administrador ali para assinar o termo de compromisso. Porém, a gente tem faculdade que só aceita se for administrador. Então, entendi. vai variar também de faculdade para faculdade, qual o tipo de rigor, né? Mas, pela lei, se são funções mais simples, que podem ser feitas por uma pessoa até com uma formação de, por exemplo, às vezes a pessoa faz uma atividade administrativa dentro da empresa, mas a formação dela é em contábeis. Sim. Eu já tive termo de compromisso negado, porque eu falo, não, aqui eu só aceito se for administrador, pessoa de contábeis. A gente tenta argumentar, mas são funções bem básicas, simples, mas não aceito. Então a gente teve que adequar, encontrar outra pessoa para assinar o termo de compromisso, porque de fato, mas teoricamente
pode, né? Então a gente vai muito, a gente tenta ir pelo lado, mas a lei aqui, ela diz que pode ser ou com formação ou com experiência. A pessoa tem experiência comprovada. Você não aceita? Às vezes a gente consegue convencer, às vezes não, não consegue, então vai variar de caso a caso. Entendi. Marcelo, eu queria que você resumisse e desse um passo a passo hoje para o empresário que quer entrar no programa, quer absorver essa mão de obra. Perfeito. O programa hoje a gente tem um banco de dados bem vasto, então temos mais de 24 mil inscritos aí, e é bem fácil para o empresário. Nós estamos com as inscrições abertas até dia 7 de maio, ou a gente pode prorrogar em caso de não preenchimento das vagas, mas isso é quase que impossível, já temos muitos inscritos então do programa, e a gente vai fazer essa redistribuição. Então o empresário é bem fácil, ele entra no programa, no site do programa, que é o trabalhojovem.ma.gov.br, ele vai lá entrar no estágio social e clicar. Tem as abazinhas lá no nosso site. Ele clicou lá, ele faz o seu preenchimento dos seus dados. Então a empresa ela tem que ter 1 ano de abertura, tem que estar com regularidade fiscal no âmbito estadual. Ele coloca lá a sua GFIP em caso dele ter ou não estagiários, funcionários de carteira assinada. E ele coloca o restante, comprovante de residência, conta bancária. É muito importante ele já colocar a sua conta bancária e também colocar o seu documento pessoal. Essa empresa ela vai ser analisada por nossa comissão, é bem rápido essa análise. A gente já manda um e-mail dizendo se a documentação está regular e para ele aguardar. Quando terminar as inscrições, a gente manda o e-mail de aprovação para aquele empresário, a qual a gente já manda dizendo quantas vagas foi disponibilizadas para eles. Após isso, ela sendo aprovada, receber o e-mail de aprovação, ela vai entrar em contato com um agente de integração, a qual a gente coloca lá os números dos agentes disponíveis hoje pela CEINC, e ela vai fazer a sua contratação. Então ela vai falar lá com o Rodrigo da Superestágio e dizer: eu quero estagiários de tal curso, tal curso, tal curso. Então, no caso do auxílio à contratação, do estágio social, é isso. O auxílio à contratação segue os mesmos passos, só que ele não vai precisar do agente de integração e nem o jovem precisa ser estudante, só tem que ter entre 17 e 25 anos. Então é bem fácil e estamos aqui para ajudar todas as empresas do estado do Maranhão. Lembrando, ela tem que ter sua residência e instalada no estado do Maranhão. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Não foi aprovado no programa do governo, me fala agora como que consegue um estágio aí na Superestágio. Cara, estagiário, né? Legal você colocar esse ponto. Assim, a gente tem vários agianos, inclusive que iniciaram a sua contratação de estagiários por meio do programa. Tem um incentivo, vou entender o que é o programa de estágio. E hoje nunca mais deixaram de ter estagiários com a gente. Então, o programa de estágio ele é uma ferramenta para ser implementado dentro da empresa, independente de tempo, independente do programa. O programa ele é um benefício que auxilia, que ajuda, que dá um gás para que você contrate, né? Mas o programa de estágio ele precisa ser entendido como uma ferramenta muito eficaz, como eu mencionei, tanto de formação de equipe, como de ter pessoas dentro da sua empresa a um custo muito interessante. Independente do valor que é disponibilizado, é um custo muito interessante, né? Então, a mensagem que a gente deixa é que conheçam, né, o programa de estágio, nos procurem, nós da Superestágios. Já estamos junto da AGE há bastante tempo, né? Com vários agianos contratando estagiários com a gente, então a gente sempre explica quais são essas vantagens, né? Então, procurar a gente vai fazer um cadastro da sua empresa, vai definir qual o perfil do estudante, né? Se entender quais são as demandas da empresa. Muita empresa às vezes não entende que você consegue colocar os estagiários em praticamente todos os departamentos, né? E às vezes não precisa ser uma pessoa, estou muito atarefado aqui minha área de pessoas está com muita gente, coloca uma pessoa de psicologia ou de gestão de RH ali dentro. Teu administrativo pode ter um administrador, um estudante de administração ou de ciências contábeis, né? A tua recepção, a tua área de social media, né? Toda empresa hoje, e é uma das vagas que a gente mais tem aberto hoje, são empresas que buscam estudantes, pessoas que estão aí entrando no mercado de trabalho na faculdade, que já tem essa pegada, né? O jovem já nasce com essa pegada tecnológica, então já chega para ajudar. Então, assim, são diversas áreas que a gente consegue colocar estagiários, pessoas que vão te ajudar, você empresário, a ter um desempenho melhor dentro da sua empresa, tá? Gente, excelente. Sim. Gostei muito, acho que tem muita informação boa para os empresários. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada mesmo, de verdade. Se quiserem dar uma última palavra aí, fica à vontade.
Bom, eu quero só, em nome da Lorena, agradecer o convite, tá, Lorena? Dizer que a gente está aqui da Super Estágios, está à disposição, mais uma vez, não só para ajudá-los a partir da boa notícia de aprovação no programa Trabalho Jovem, mas em qualquer momento, tá, que vocês queiram contratar estagiários, entender um pouquinho mais do programa, me coloco à disposição. Queria agradecer mais uma vez e estamos aqui. Imagina. Eu gostaria também de agradecer o convite, Lorena, a AGE, principalmente, a qual a gente já faz parte, e também agradecer por essa parceria, pois o programa ele precisa ser divulgado em larga escala e vocês têm sido um grande upgrade aqui para a gente na Grande Ilha, e isso faz com que políticas públicas de verdade voltadas também para a classe empresarial e para a juventude consiga ter sua eficácia. Então, não é a primeira vez que a AGE está nos ajudando, já praticamente todos os anos, desde 2022, quando eu cheguei no estágio social. Então, eu sempre tenho essa ajuda de vocês e esse momento ele foi muito importante para também valorizar os agianos. Então, eu agradeço o convite e nos colocamos à disposição para tirar dúvidas, para também colocar nossa coordenação à disposição e qualquer agiano pode chegar lá que vai ser tratado com nossa extrema prioridade, porque é um incentivo muito grande a todos eles. Que legal, muito legal. Obrigada, gente, mais uma vez. E obrigada a você que está assistindo. Continue na nossa audiência. Obrigada.